Discovery na escola. Hoje em Discovery na escola, deslize e se posicione para dar uma olhada assustadora e de perto nas serpentes em O Guia Completo das Cobras. Veja como esses animais que andam sem pernas prosperam há mais de 100 milhões de anos. Acompanhe a jornada do urso polar em busca de alimento em terras congeladas com o Guia Completo dos Ursos e aprenda sobre a dieta especializada do panda gigante. Fique atento aos recursos, perguntas e atividades após cada segmento. A seguir, perguntas para estudo e debate para o Guia Completo, Cobras. O que são as focetas das serpentes crotalídeas? Que característica física permite que uma cobra devore um animal maior do que a sua própria cabeça? Debata algumas adaptações físicas e comportamentais que as cobras usam para se defender e agarrar suas presas. Estas adaptações compensam a falta de membros? Por quê? Discovery na escola apresenta o Guia Completo Cobras. No calor escaldante do deserto australiano, uma cobra ameaçadora caça sua presa. Como arma, ela possui menos de 0,02 de grama de veneno. E com ela, pode matar 250 mil ratos. Ninguém sabe por que esta cobra precisa ter na boca o equivalente animal a uma bomba atômica. Mas, sem os membros e as patas dos demais predadores, as cobras tiveram que encontrar outros meios para dominar suas presas. Guia Completo. Cobras. As cobras existem há mais de 100 milhões de anos, mais tempo do que os humanos modernos. Elas se espalharam por todo o mundo, exceto nas regiões polares e em algumas ilhas. Apesar de todas as cobras terem a mesma estrutura corporal básica, há grandes variações sobre o tema. Medindo mais de 8 metros de comprimento, a sucuri é quase 10 vezes maior do que a cobra milho americana. Com 200 quilos, é 7.000 vezes mais pesada do que a cobra cega, que pertence à família que inclui a menor cobra do mundo. Há cerca de 2.700 espécies diferentes de cobras. 70% se reproduz botando ovos. Outras nascem vivas, após lutar para se libertar de uma membrana que faz o papel da casca do ovo. Veneno e presas são encontrados em apenas 1/4 de todas as cobras conhecidas.
Mas todas as espécies têm métodos de ataque e defesa adaptados a hábitats que variam da floresta equatorial ao deserto. Esta é a cauda da cobra sela. Do ponto de vista da rã, é uma minhoca, mas não por muito tempo. Uma vez tentada, a rã passa de predador a presa numa única arremetida. Das copas das árvores às profundezas dos oceanos, as cobras transformaram uma aparente desvantagem em sucesso evolutivo. Criaturas sem membros são sobreviventes surpreendentes e às vezes temidas. No reino dos sentidos, as cobras parecem particularmente mal equipadas. Esta naja não está realmente hipnotizada pela música do encantador de serpentes. Na verdade, ao contrário de nós, ela não a pode ouvir. Desprovida de ouvido externo e com um ouvido mediano pouco desenvolvido, ela capta vibrações apenas quando sua mandíbula inferior está em contato com o solo. E com uma visão pobre, a naja fixa seu olhar no movimento. Nas serpentes crotalídeas, como a cascavel, a visão é completada por 2 sensores de calor côncavos logo abaixo dos olhos. Denominados fossetas, são guarnecidos de diminutas células receptoras sensíveis a alterações de temperatura de 1 milésimo de grau centígrado. Em seu habitat desértico, a cascavel consegue distinguir uma brisa morna do calor emitido por uma presa em potencial. O cérebro recebe esta informação e a combina com imagens visuais para localizar a presa com exatidão. Ela é tão precisa que, ao atacar, tem uma taxa de sucesso de quase 100%. A importância da visão varia muito entre as espécies de cobras. A cobra cega tem um olho deficiente, apenas uma célula receptiva à luz. Os olhos de muitas cobras noturnas são tão sensíveis que durante o dia elas contraem a íris formando uma linha reta. A maioria das cobras é incapaz de focalizar os olhos da forma como fazem os humanos. Elas movem as lentes para dentro e para fora como uma câmera. As cobras podem sentir o sabor e o odor do ar. Um dispositivo especializado, denominado órgão de Jacobson, é encontrado em todos os répteis. Nas cobras, as extremidades gêmeas da língua colhem moléculas aromáticas do ar e as depositam dentro do órgão, passando a informação ao cérebro. Assim, apesar da visão relativamente deficiente, o órgão de Jacobson, de uma cobra milho, permite que ela localize um camundongo agitando rapidamente a língua. As ferramentas de caça da sucuri são as mesmas. A presa é que varia. Um camundongo dificilmente satisfaria uma sucuri de 9 metros. Mas um jacaré anão pode satisfazê-la. Esse parente do jacaré é um tremendo desafio. A sucuri não se intimida.
Mas como é possível que uma cobra devore um animal maior do que a sua boca? Um desenvolvimento precoce na evolução das cobras foi a reestruturação da cabeça. Os ossos da mandíbula e do crânio passaram a ficar unidos por ligamentos elásticos, em vez de serem fixados solidamente uns aos outros. Isto permite que as cobras ampliem as mandíbulas e expandam a capacidade das bocas. A mandíbula é também dividida no queixo, permitindo que se separe e abra ainda mais. Os dentes apontam para trás para agarrar a presa em vez de a morder ou dilacerar, como fazem outros predadores. Apenas 1/4 de todas as espécies de cobras projetou um dente maior com um sulco ou canal no centro, como uma agulha hipodérmica. Com ele, elas podem instilar veneno. O veneno é produzido por glândulas salivares modificadas colocadas na parte superior da boca da cobra. Sendo uma mistura de proteínas, o veneno pode destruir tecidos ou atacar funções nervosas e musculares. As cobras não são apenas predadores, também são presas e inventaram formas de defesa. Esta naja, com secreção vermelha, lança veneno nos olhos do atacante. A cobra do cabo expande a crista para dar a impressão de ser maior do que realmente o é. A víbora venenosa com escamas cerradas é encontrada na África e em partes da Ásia, em áreas de densa população humana. Ela notifica a sua presença mortal roçando escamas encrespadas na lateral do corpo. Mas como você se defende se você for uma cobra inofensiva? Aparentando ser o que não é. Uma das coisas boas das cobras é que com um corpo tão simplificado é mais fácil para elas parecer outra coisa, com poucas alterações. Estas são as cores do perigo. Elas pertencem à cobra coral venenosa. Estas cores pertencem a um grupo de cobras conhecido como falsas corais. Um antigo ditado norte-americano diz: vermelho a preto, sem veneno. Vermelho a amarelo, morte certa. As cerca de 2.700 espécies de cobras da atualidade descendem de um ancestral comum. Infelizmente, o registro fóssil é tão pobre que pouco se sabe sobre os detalhes da evolução das cobras. Alguns dos melhores indícios se encontram em evidências do presente e não em restos fragmentados do passado. Tomemos a surucucu. Até pouco tempo, a raridade da surucucu fazia com que fosse pouco compreendida. Dean Ripa conseguiu que a surucucu de cabeça negra se reproduzisse em cativeiro e tem hoje mais de 40 espécimens. A experiência de Dean com estas cobras o levou a acreditar que possa haver mais de uma espécie. Estudando suas próprias cobras, ele começou a suspeitar que as surucucus da América do Sul e da América Central são totalmente distintas, tomando por base diferenças na estrutura corporal. Em Berkeley, Harry Green e Zélia Zamudio analisam uma ideia similar. Estudando o DNA da surucucu, eles chegaram a resultados surpreendentes. Eles descobriram que o que outrora era considerado uma única espécie eram, na verdade, 3 espécies. Isso fornece indícios sobre a evolução das cobras atuais. Na tela, temos as sequências de DNA de 3 cobras. Embaixo, temos 2 formas da América Central. Em cima, a forma sul-americana.
Eu coloco estas três em cima para comparar, porque olhando o DNA aqui, olhando as sequências, podemos ver que há uma grande semelhança entre as duas formas da América Central, mas uma grande diferença entre as duas formas da América Central e a forma da América do Sul. Entretanto, as duas formas da América Central não são idênticas. Passando pelo DNA aqui, pode-se ver que também há algumas diferenças. Não tantas quanto a forma da América do Sul, mas também há algumas diferenças entre as duas formas da América Central. Então, a partir destes dados toscos, das sequências e das diferenças entre as diversas subespécies, podemos reconstruir uma árvore evolutiva que indica claramente o relacionamento entre as subespécies e a história evolutiva da espécie como um todo. As surucucus da América do Sul foram separadas das da América Central pela elevação dos Andes há mais de 12 milhões de anos. Depois, uma cadeia de montanhas que percorre o centro do que hoje é a Costa Rica separou as surucucus da América Central, acarretando a evolução de 3 espécies isoladas de cobras. A origem das cobras é um pouco obscura. É certo que ocorreu há mais de 100 milhões de anos, mas temos certeza de que as cobras surgiram de um grupo de lagartos. Quaisquer que fossem estes lagartos, em um ponto eles se tornaram criaturas que viviam em covas, desencadeando uma mudança fundamental no projeto do corpo. Se observarmos esses grupos de lagartos, a perda dos membros e o alongamento do corpo é algo que ocorreu evolutivamente repetidas vezes, provavelmente dúzias de vezes. É como se alguns lagartos perdessem as pernas e ficassem mais longos, rastejantes. A maioria dessas experiências não parece ter ido muito longe. Hoje restam poucas espécies. A das cobras deu certo. Os restos desta experiência bem-sucedida podem ser vistos perto da cauda deste esqueleto de jiboia. Aguilhões de minutos que outrora foram pernas traseiras se projetam através da pele das jiboias vivas. Mas para sobreviver, as cobras dependem de um complexo sistema de fibras musculares e tendões envolvendo até 300 costelas. Curvar determinados músculos permite que as cobras se movam de diversas formas. As cobras grandes e volumosas se movem de forma similar às lagartas, em que uma onda de atividade muscular viaja da cabeça à cauda. Denominada locomoção retilínea, ela consiste em apertar o chão com as extremidades das escamas abdominais e se arrastar para a frente. As escamas ventrais são escamas abdominais grandes e planas. Elas são presas às costelas por uma série de músculos. Atuando em conjunto com outras escamas abdominais, elas funcionam como a banda de rodagem de um pneu, possibilitando o movimento de arrastar. Estas escamas são tão eficazes que algumas cobras, como a cobra-milho, conseguem se elevar verticalmente. As escamas são, na verdade, parte da pele e não apenas um revestimento. Elas protegem a cobra, além de permitir elasticidade e flexibilidade considerável. Porém, o uso delas pode ser tão variado quanto os notáveis padrões e cores.
As cobras mudam de pele constantemente. Células vivas abaixo da superfície se separam e se juntam às células acima. À medida em que as células antigas se rompem, a pele externa da cobra fica mais espessa e pronta para ser descartada. Quando uma escama transparente, conhecida como lentícula, que cobre o olho, adquire uma coloração leitosa, fica claro que a transformação está por vir. Com a ajuda de um tronco ou de uma pedra contra a qual se roçar, a cobra literalmente rasteja para fora da pele, um processo conhecido como muda. Na pele abandonada, restam apenas indícios fracos do padrão e da coloração. As células pigmentares, que geralmente dão às cobras cores brilhantes, permanecem na própria cobra. As cobras adaptaram os seus métodos limitados de locomoção para que funcionem numa grande diversidade de habitats. Através de sua evolução singular, as cobras provaram que não é necessário ter membros para correr, subir, pular ou nadar. As cobras existem na Terra há milhões de anos e elas deverão continuar existindo por milhões de anos. Desde que não haja interferência com elas, pode-se acreditar nisso. Elas são extremamente bem adaptadas ao ambiente em que vivem. Se tiverem a oportunidade, continuarão existindo por milhões de anos. A seguir, respostas para as perguntas de O Guia Completo. Cobras. As focetas da serpente Crotalidea são duas áreas côncavas abaixo dos olhos que funcionam como sensores de calor para complementar a visão. As mandíbulas da cobra são presas ao crânio através de ligamentos elásticos flexíveis. Isso permite que a cobra engula presas maiores do que sua cabeça. Experimente esta atividade em sala. Pesquise o uso simbólico de cobras em várias religiões, instituições, obras de arte e na cultura popular. Os alunos deverão fazer apresentações breves sobre seus achados e debater por que os símbolos têm significados específicos. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere colear neste endereço da internet.